Bom, irmãos, hoje é um culto de domingo de Páscoa. O ano passado nós viemos aqui nesse momento da pregação vestido de judeu, né? Quem lembra disso aqui? Coloquei uma roupa de judeu, né? Quipá, talite, e mostrei, né? Mostramos como que é a cerimônia, né? O que eles fazem, né? Falei das comidas, tudo, os significados. E eu deixei bem enfatizado que nós não somos judeus, apesar de nós termos entrado para a família de Abraão através do nosso Senhor, Jesus Cristo. Mas esses rudimentos ficaram para trás. E nós entramos naquilo que a Bíblia chama de nova, que próprio Jesus disse, né, na noite foi traído. Esse é o cálice da nova aliança. Então nós entramos numa nova aliança. Então, a nossa Páscoa, porque a Páscoa é uma festa judaica, mas ela acabou sendo transferida, porque exatamente, coincidentemente, né, ou Jesusidentemente, aconteceu o fato mais importante de toda a história, da nossa história, que foi a morte e a ressurreição, nesse período de sexta, sábado e domingo, que eles comemoravam a Páscoa, nesses dias. Na verdade, eram semanas que eles comemoravam, antes, depois, durante, né? E hoje nós comemoramos a Páscoa agora com um novo sentido. Se o judeu lembrava da saída do Egito, que essa é a verdadeira história da Páscoa. Aliás, é bom lembrar, né, irmãos, que não tem nada a ver com ovo, com coelho. Né? A minha neta Isabela perguntou, mas e o coelho, como é que faz? Eu disse assim, você pode brincar de coelho, de cachorro, de girafa. Se quiser brincar, né? Não é pecado comer chocolate. Bom, alguns manos que eu estou vendo, é pecado comer. Tem que dar uma diminuída no peso para você poder comer em paz. Não, brincadeira, não tem nada a ver. Então, coma chocolate, né? Só toma cuidado para não... Né? Se quiser dar um chocolate para mim também, não tem problema. Mas não tem nada a ver, isso é uma distração, né? É como a festa do Natal, né? Tem algumas coisas que entraram na cultura ocidental, que, na verdade, a impressão que se dá é que são mais distrações do que verdadeira comemoração. Natal é o nascimento de Jesus. É interessante que, na época do Natal, você ouve tudo menos sobre Jesus, né? É árvore, é bolinha, estrelinha, bicicleta, que mais? Panetone, pernil, comidas, né? Come, né? Ou o povo que come, né? E a Páscoa para nós é outra coisa, irmãos. A Páscoa, para o judeu, é a comemoração da passagem, né? Quando o povo já tinha 400 anos de escravidão no Egito, Deus levanta um libertador, Moisés, e chega para o faraó e diz, olha, o meu senhor falou para nós sairmos. O faraó disse não. E aí ele foi ameaçado, falou, olha, se você não deixar sair, o Senhor vai mandar praga. E aí foi indo, cada praga que ele mandava, o faraó ficava meio titubeante, mas tinha o coração endurecido, e a glória do Senhor foi manifesta. Cada deus, com letra minúscula, do Egito, foi sendo derrubado, porque, não sei se vocês sabem disso, que cada praga, das 10 pragas que vinham, cada praga era uma afronta, era como tivesse batendo, nocauteando um dos deuses do Egito. Dos principais, né? Porque eles tinham muito mais do que 10. Muito, muito mais. Mas os principais, então, o Nilo, transformando em sangue, cada um daqueles eram representações de deuses. Mosca era um deus, e assim por diante. E aí, finalmente, o faraó, a última praga, que era a morte dos primogênitos. Então, se você não deixar nosso povo sair, todo primogênito vai
morrer, vai passar o anjo da morte e vai matar todo o primogênito. O faraó pagou, dobrou a aposta. Eu estava contando para minha neta, né? Aí eu falei assim, aí o faraó disse assim, duvido. Você tem que explicar, né, para a criança, né, o que estava no coração do faraó, como que ela vai entender, não sei o que lá, duvido, tipo assim. Ele duvidou de que Deus faria aquilo mesmo. E aí, qual a orientação para que essa praga não atingisse o povo de Israel? Que se pegasse, cada família matasse um cordeiro, se a família fosse muito pequena, juntasse com outra família, suficiente para comer toda a carne daquele cordeiro. Era sacrificado, o sangue daquele cordeiro era espargido nas ombreiras, em toda aquela parte da estrutura da porta, dizendo que aquela família estava coberta pelo sangue do cordeiro. Então, irmãos, a morte de Jesus, 2.000 anos, 4.000 anos depois, não foi uma coisa improvisada. Tudo aquilo foi planejado. Né? Quando os cordeiros eram mortos, aquilo representava o verdadeiro sacrifício que seria, na plenitude dos tempos, no ano 0 da nossa era, o verdadeiro cordeiro seria morto. Enfim, o faraó, depois de ter todo o reino perdido, os primogênitos, ele finalmente libera, o povo vai para a liberdade. E esse fato ficou marcado porque o judeu, ele conta a história de Israel a partir desse dia. Nesse dia começa a história de Israel. Então eles contam a data deles, o calendário deles. Por exemplo, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então, é nesse ano em que por exemplo, o janeiro deles começa agora, né? Aliás, Israel nessa época é muito lindo, né, amor? Já estivemos lá e é essa época quando está acabando o inverno, né? E começa a entrar a primavera. E aí as flores começam a brotar. Em alguns lugares mais altos tem neve ainda, mas é muito lindo fica essa época do ano lá. E eles foram libertos, e eles comemoram. Então, eles tinham que, nesse dia, eles tinham que estar dentro de casa, fechar a porta, passar o sangue. Texto? Sim, tem? Beleza? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, como que eles estavam, irmãos? Entristecidos. Um, porém, chamando Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade
que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, diz comigo, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 12, os 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Bom, irmãos, a melhor notícia que o mundo até hoje recebeu foi o túmulo vazio de Jesus. Porque Jesus, ele veio e ele entrou na morte. Fala para o teu irmão assim: Jesus entrou na morte para destruí-la, para matar a morte. Tudo isso é muito profundo, porque ele veio vivo e matou a morte. Hoje nós não pregamos um Cristo que viveu e morreu, mas nós pregamos um Cristo que morreu e ressuscitou. O nosso Cristo não está pregado numa cruz, o nosso Cristo não está numa tumba, o nosso Cristo não está enterrado, o nosso Cristo não está esquecido, o nosso Cristo está vivo, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou, está vivo, está aqui. Então nós vamos ver 3 verdades aqui nesses textos. Primeiro, nós vamos falar da importância da ressurreição de Jesus. Depois nós vamos falar da evidência da ressurreição de Jesus. Depois nós vamos falar do impacto que essa ressurreição deve causar. E, queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando de ressurreição. E ressurreição você precisa ter revelação. Porque senão você vai ser como as milhares de pessoas que conhecem essa história, e ela é simplesmente uma historinha. E ela não pode ser uma historinha. A ressurreição é uma revelação. Como a pastora Cláudia sempre fala da revelação da cruz, então a ressurreição é uma revelação. Você precisa ouvir essa história, deixar a palavra entrar em você, e você entender no teu espírito e começar agora a agir, e as partes que estavam mortas da tua vida começarem a ressuscitar. Então vamos lá, a importância da ressurreição. Primeiro, ou a ressurreição é uma das fraudes mais maldosas de toda a história da humanidade, ou é o fato mais extraordinário.
Então, quem conhece aqui, quem se julgava cristão antes de nascer de novo aqui? Se você sair na rua agora e perguntar para qualquer pessoa que estiver andando na rua se a pessoa é cristã, o que ela vai responder? Sim, sou cristão. Porque faz parte da nossa cultura ser cristão. Uma pessoa que não é cristã, ela é meio... As pessoas desconfiam, sim? Mas a questão, querido, é que se você diz, olha, teu irmão, se você diz que você é cristão, mas você não acredita na ressurreição, então você não é cristão. Porque se você não acredita na ressurreição de Jesus, então você acredita no quê? Se não é ressurreição, essa história existe, então a história é uma fraude. Ou essa história é verídica, ou ela é uma fraude. Ou Jesus é tudo aquilo que ele diz que ele é, ou ele é um charlatão. Não adianta você dizer que você ama Jesus, que você crê em Jesus, e você não crê que ele é Deus. Eu creio que Jesus era um político, eu creio que Jesus era um filósofo, eu creio que Jesus era um profeta. Não, irmãos. Apesar de ser tudo bonito que você acha de Jesus, não foi isso que ele diz a respeito de si mesmo. Quando as pessoas perguntavam para ele, mostra-nos o Pai, ele falou assim, eu estou tanto tempo convosco que vocês não estão vendo. Eu e o Pai somos um. Quando as pessoas se ajoelhavam diante dele, ele deixava. Toda vez que alguém se ajoelhou diante de um anjo, o anjo falou, levanta, ninguém pode se ajoelhar diante de mim. Eu não sou Deus, mas Jesus, ele é adorado. Jesus é Deus. Então, ou a ressurreição, irmãos, é a história mais mal contada, ou ela é verdade. E se ela é verdade, então, existem implicações que nós vamos falar da ressurreição. A ressurreição, a compreensão, a revelação da ressurreição, ela muda completamente a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar a nós mesmos. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está aqui. Isso muda a minha forma de condução quando eu estou sozinho. Porque eu sei que Ele vive. Porque eu sei que Ele vive, eu sei que Ele está aqui e que Ele cuida de mim. E que tudo que a Bíblia diz a respeito dele, ao meu respeito também é verdade. Quando a Bíblia diz que Jesus, que o Senhor, no Salmo, Ele nos ensina enquanto dormimos. Então eu sei que toda noite o Senhor senta na beira da minha cama e pega na minha mão. E fica me dizendo coisas que a minha resistência intelectual resistiria. E Ele me ensina. Para quem anda com Jesus, fala para o teu irmão assim, para quem anda com Jesus, quando você acorda de manhã, você acorda mais sábio do que o que você dormiu. Ou a ressurreição é o fato que mantém a igreja de pé, ou sem ela, a igreja não se mantém de pé. Não existe cristianismo de verdade sem a ressurreição. Se não houvesse, irmão, se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, o cristianismo teria acabado naquela época. O que vocês acham, irmãos, que aquele povo dos primeiros anos se colocava em situação de ser assassinados? Por que você acha que os apóstolos se colocavam em posição de serem assassinados? Por causa de uma história inventada? De uma coisa que eles não tinham visto? Você acha que alguém se coloca, irmão, para ser assassinado? Numa historinha que contaram? Não, irmãos, aqueles homens, depois da ressurreição, eles se transformaram em pessoas inamovíveis, em pessoas inabaláveis. Porque se o meu Senhor ressuscitou, então a minha vida agora, essa minha vida não importa mais. O que importa é a minha vida com Ele, com o ressurreto.
E porque Ele ressuscitou, hoje nós temos plena convicção do nosso futuro. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. E não porque eu sou bom ou por qualquer qualidade, mérito. Não, eu sei. Porque Ele ressuscitou, eu estou com Ele. Ele vive e eu vivo junto. Alguns pontos importantes. Porque Jesus ressuscitou, então Ele pode perdoar os nossos pecados. Fala para o teu irmão assim, porque Jesus... Repete comigo que eu vou falar. Para agora, eu vou falar bastante coisa. Repete. Porque Ele ressuscitou. Fala com o teu irmão assim, você pode crer que seus pecados foram perdoados. Porque Jesus ressuscitou, nós temos firmada a fé como firme fundamento. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação é poderosa e dá muito fruto. Fala para o teu irmão assim, porque Jesus ressuscitou. Continua, porque Jesus ressuscitou. O nosso testemunho a respeito desse fato verdadeiro é verdade. Porque Jesus ressuscitou. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão também. Então, se sua mãe dormiu em Cristo, seu pai dormiu em Cristo, se seu irmão dormiu em Cristo, um dia nós vamos nos encontrar com o Mário. Você entende, querido? Porque, diz assim para o seu irmão, porque Jesus ressuscitou. Os que dormiram ressuscitarão em glória. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele garante a verdadeira alegria nesta vida e na próxima vida. Porque não sei se você sabe que nós temos uma próxima vida. Quem quer isso? Ou você tá buscando a igreja só para se dar bem aqui? Para se livrar da zica. Fala para o teu irmão assim, Jesus livra você da zica. Faz assim, ó, Jesus livra você da zica. Mas a maior zica que você pode ter na vida é não ter a vida eterna. Fala para o teu irmão assim, porque Ele ressuscitou. O teu trabalho não é em vão. Tudo que você anda fazendo não é à toa, porque Ele ressuscitou. Tudo que você faz vai promover a ressurreição de outras pessoas, porque é Ele agindo em você, através da sua obra que você faz. Porque Ele ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Olha aqui, morte. Fala para a morte assim, aí morte, e aí, o que você vai fazer? Que nem a vida, nem a morte, nem largura, nem estatura, nem profundidade, nada nos pode afastar do Cristo ressurreto. Ele ressuscitou e nada nos roubará. A ressurreição não é um mito, não é um engano, é verdade. O túmulo vazio. Pastora Carmen, nós estivemos no túmulo vazio. Você sabe o que é aquele lugar? Aquele lugar é o berço da igreja. É onde a igreja nasceu. Quando mataram Jesus, quando feriram Jesus no lado, Jesus já estava morto. Os soldados o espetaram com uma lança para garantir que ele estava morto. Aquela lança atingiu o coração dele. E do lado dele saiu sangue e água. A água é a palavra que limpa, que cura, que hidrata, que promove vida, que faz a planta ficar bonita. E o sangue é o que dá vida. Sangue é a nossa existência. E quando a ferida dele foi aberta,
Da mesma forma que Adão foi ferido no lado e surgiu a sua esposa, no dia que Jesus foi ferido do lado, a igreja estava nascendo. E ela ganhou força no dia da ressurreição. Ela foi criada na morte e ela recebeu vida quando Jesus reviveu. Quem entende o que eu estou falando? O pastor está alegorizando, né? Os alunos de teologia aí, ei, pastor, está alegorizando. Não, não é, isso é verdade. Porque ele ressuscitou, irmãos, os missionários não fizeram a obra em vão. Milhares de missionários morreram e morrem hoje em prol do Evangelho. Porque ele ressuscitou, nós temos hoje um firme fundamento, sólido. Nós temos onde pisar. Nós não estamos soltos, não estamos flutuando em verdades, em filosofias humanas. Eu acho muito temerário algumas igrejas que se dizem cristãs, temerário, que colocam a infalibilidade em homens susceptíveis a movimentos filosóficos. Porque a cada tempo tem uma moda, humanismo, estoicismo, não sei o quelismo. Cada época da humanidade tem um movimento, liberalismo, modernismo. E aí os que são aqueles que responsáveis por determinar a verdade, os infalíveis. Agora, por exemplo, tem um líder, um grande líder de uma igreja que se diz cristã, que bicho é comunistaço. E quando o país dele tentaram implantar um aborto, ele não falou nada. E acabou passando o assassinato, aborto não, assassinato de crianças no ventre da mãe. Então, a ressurreição de Jesus é o nosso fundamento, colocado, inserido nas Escrituras. Sola a Escritura, esse é o fundamento da nossa igreja. Vivemos baseados na palavra. Porque os tempos vêm, os tempos vão, as modas vêm, elas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A minha palavra, o céu e a terra, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Então essa foi a importância da ressurreição. Fala para o teu irmão assim, quem tem a revelação da ressurreição? Tem esperança. Quem tem certeza que vai ressuscitar aqui? Pastor, mas quem pode garantir? Não seria prepotência? Não, seria prepotência sim, se você baseasse sua ressurreição nas suas obras. Mas como a nossa ressurreição está baseada na ressurreição do perfeito, daquele que nos ama e daquele que nos limpa de todo pecado, então a nossa ressurreição está garantida. Quem é salvo aqui? Fala para o teu irmão assim, se você é salvo, você crê na ressurreição, você não pode ter medo da morte. Eu achei incrível que na pandemia um monte de cristão aí, tudo morrendo de medo de morrer. Aí você falava para os caras assim, você está com medo? Não, eu tenho medo de sofrer. Deixa eu falar uma coisa, se você é uma pessoa que tem medo da morte, medo de para onde você vai, então, presta atenção, há uma grande probabilidade de você ser uma pessoa que não nasceu de novo ainda. Então, é momento de você procurar hoje mesmo o seu líder, o líder da tua rede, e falar assim, prega o evangelho para mim. Porque medo, a gente tem medo de cair, que nem eu não gosto de ir em parque, né, dar que aquele negócio sai voando, né? Mas isso aí já é um negócio, uma proteção que você é louco. Ninguém gosta de cair, de se quebrar todo. Mas agora, eu sei, irmãos, que se o Senhor me levar, eu sei para onde eu vou. Porque Ele garantiu para mim, porque Ele ressuscitou. Então isso, irmãos, deveria trazer uma paz. Isso não quer dizer que você não deva se cuidar, tomar remédio, não é normal. Porque esse é seu veículo, né? Fala para o teu irmão assim, esse corpo que você tem aí, que você deixou nesse estado aí. Fala para ele assim, olha o jeito que você deixou o seu corpo. Fala para o teu irmão assim, não foi assim que ele fez, viu? Ele ficou assim porque você deixou aí chegar nesse ponto.
Então, se você é daquele que cuida do corpo, então eu não posso falar nada, porque eu sou muito indisciplinado. Assim, mas esse corpo, fala assim, foi aquele que Deus te deu, então cuida dele. Então, o seu corpo, a tua casa, o teu carro, tudo aquilo que Deus te deu para administrar, você tem que administrar bem. Ser organizado. Mas nada disso tudo isso vai ficar, ou vai ser transformado. Amém? Vamos lá, segundo ponto, as evidências da ressurreição. Irmão, presta atenção. Isso é uma história de um camarada que veio aqui há 2000 anos. Presta atenção, irmão. Como que a gente sabe que o Dom Pedro estava lá às margens do Ipiranga, do rio Ipiranga, montado no seu cavalo, levantou uma espada e gritou independência ou morte? Você estava lá? Você estava lá, querido? Quem estava lá? Quem estava lá? Seu Antônio, não. Seu Antônio nasceu depois. Quem estava lá? Ninguém, né? Quantos já viram foto desse fato? Os caras, quando você viu foto? Não tem foto. Fizeram. O cara fizeram uma alegoria, aquilo lá. O cara pintou lá, mas fotografia, clique. Não. Quem recebeu o e-mail? Não, irmãos. Por que nós sabemos? Porque é um fato histórico. É um fato histórico porque tiveram muitas testemunhas que confirmam aquilo que aconteceu e contaram para as pessoas. E aquilo foi registrado em livros. E os livros foram copiados para outros livros. Então, esses são os fatos históricos. Nós cremos que Jesus nasceu, cremos que Ele morreu, cremos que Ele ressuscitou, porque, irmãos, a ressurreição dele tiveram muitas testemunhas. Então, quais as evidências? Então, algumas pessoas dizem o seguinte: ele não morreu. Eu já vi gente falar isso. Ele não morreu, ele desmaiou. O que aconteceu com ele foi um fenômeno médico chamado catalepsia. Tá bom, você passa a noite toda perdendo sangue, leva a pancada, leva uma estocada no coração, e aí ele está com catalepsia. Não, ele desmaiou, foi assim, ele desmaiou, e aí colocaram ele no túmulo, e aí ele acordou no meio e moveu aquela pedra. Quem já sofreu cirurgia aqui? Quem já fez cirurgia? Levanta, abre uma pedra, pega uma... Outra teoria, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Seria plausível, irmãos, para quem não conhece o sistema militar romano, isso seria até plausível, mas, irmãos, eles sabiam que haviam rumores que Jesus ia ressuscitar, os soldados, e eles colocavam soldados para guardar o corpo. Tanto é que a Bíblia diz, né, que os soldados que estavam lá ficaram apavorados e eles desmaiaram. A Bíblia diz que eles ficaram como mortos diante da visão dos anjos. Onde que os caras iam deixar os discípulos roubar o corpo para depois eles serem mortos? Que suborno é esse? Que você recebe uma grana, depois morre e não pode gastar. É louco. Então, irmãos, o ser humano é o seguinte, ele acredita naquilo que ele quer acreditar, para poder fugir da verdade, que ele ressuscitou. As mulheres foram ao túmulo errado. Elas erraram de túmulo. Quando as mulheres chegaram, mulher errar.
Mulher, ela fala assim, falei assim, amor, você tem não sei o que. Ela fala, tem. Ela pega aquela bolsa desse tamanho, ela faz assim, ó. Qual é a frase que a mulher mais fala dentro de uma casa? Eu vou aí e vou esfregar na tua cara. Eu vou aí e vou esfregar na tua cara. Esses dias eu mandei lavar o carro. Aí, eu já tive uns tablets roubados num carro. Deixei num banco de carro e os caras cataram. E dessa vez, no mesmo dia que eu lavei o carro, eu fui procurar meu tablet em casa. Cadê meu tablet? Não tá. Aí eu lembrei que eu tinha deixado no carro. Gelei. Só que eu fiz uma besteira. Eu mandei um homem ir lá ver. Falei assim, Aron, vai lá dar uma olhada se meu tablet está no carro, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, ele olhou, voltou e falou assim, não tá não. Aí eu falei, pronto, já era, de novo, meu. Aí deu um ciclo e falei assim, mano, ele é homem, cara. Se fosse a Carmen, beleza, eu nem ia lá pra conferir. Mas aí eu fui, mano, tava lá. O que os caras fizeram? Eles tiraram do assento e colocaram no ladinho assim. E eu ainda falei, procura-nos nas portas. Pode estar nas portas. Pois ele não viu. Estava lá. Então, irmão, mulher é ratu, mulher é ruim, hein? Outro argumento, não é possível uma pessoa ressuscitar. Isso é uma coisa que não é possível, é realmente. Mas para Deus, irmãos, para Deus, nada é impossível. Quantos aqui ressuscitaram já? Quantos têm certeza? Quantos aqui podem dizer assim, minha vida começou tal data? Hein, Diogo? Quando sua vida começou? Naquela sexta-feira na minha casa. Você entrou, os capirotos ficaram na porta. Na hora que você saiu, falou assim, eu não quero mais vocês. Pode arrumar outra casa. O Senhor Deus, Ele falou assim para nós, assim, Jesus, Ele disse assim, olha, eu estou indo para o Pai e eu vou preparar lugar para vocês, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Irmãos, você conhece alguma casa que poderia caber toda a humanidade que vai ser salva? Você conhece alguma casa que cabe quantos estádios? Não existe, irmão. O único lugar que vai caber todo mundo é dentro de Deus. Fala para o teu irmão assim, aqui nessa terra, Deus habita em você. No porvir, você vai habitar em Deus. Isso dá até música, né? Dá para fazer música, essas músicas de 3 acordes de hoje. Dá para fazer. Aí, ó, aí, pessoal, compositores. Então, por que a ressurreição é inegável? Irmãos, ele apareceu para Maria da Madalena, ele apareceu às demais mulheres, ele apareceu para Pedro, ele apareceu aos 2 caminhantes de Emaús, como nós lemos, ele apareceu aos apóstolos quando Tomé não estava presente, ele apareceu aos apóstolos quando Tomé estava presente, ele apareceu aos 7 apóstolos lá no Mar da Galileia, ele apareceu para mais de 500 pessoas, de uma vez. Um fato histórico precisa de 3 testemunhas no mínimo. Mais de 500 pessoas viram, não só viram ele ressurreto, mas viram ele sendo assunto aos céus. Você acreditaria em 500 pessoas falando a mesma história? Lógico que sim. Ele apareceu a Tiago, apareceu a Paulo, apareceu a Estevão, apareceu a João na ilha de Pátimos. Lá no Pentecostes, Pedro ele começa a pregar. E qual é o tema da pregação dele? Se tivesse um título, era o mesmo título que eu dei para essa pregação, o dia da ressurreição. Olha o que ele diz em Atos capítulo 2, versículo 23 e 24.
sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Fala para o teu irmão assim, porque Jesus escapou da morte, porque Ele derrotou a morte, você também escapará da morte e você também derrotará a morte. Fala para o teu irmão assim, era muito fácil os romanos, fala para o teu irmão, era muito fácil os fariseus, os inimigos de Jesus, acabar com a história se ela fosse mentirosa. Simples, era pegar o corpo dele e sair na rua. Ó, vocês estão dizendo que não ressuscitou coisa nenhuma, ele aqui, ó. Mas por que eles não pegaram o corpo? Porque eles não acharam. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Cadê o maluco, né? Cadê? Fala assim que nem criança para os seus irmãos assim, sumiu. Fala assim, sumiu. Fala, agora está comigo. A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Hoje Jesus tem uma casa. Eu quero ser a casa favorita. Qual é a casa favorita? É a casa de adoração. Eu sou a casa do Senhor. Aqui esse lugar, irmãos, é o lugar onde as casas do Senhor se reúnem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Outra grande prova da ressurreição de Jesus. Outra grande prova é o estado psicológico. Não gosto de usar essa palavra em pregação, mas é isso mesmo. É o estado psicológico que simplesmente muda, como da água para o vinho. Esses camaradas medrosos, temerários, temerosos, agora não estão nem aí. Agora enfrentam reis, falam com qualquer um, enfrentam a morte, não se importam mais com nada, não se importam com a condição da própria vida. Nada mais importa para eles. O que aconteceu? Que transição foi essa? Porque quando ele morreu, todo mundo foi para sua casa, Pedro voltou a pescar, Pedro e os irmãos voltaram a pescar, todo mundo voltou com o rabinho entre as pernas, esqueceram que Jesus tinha avisado. É como se ele, irmão, quantos aqui já organizaram alguma festa aqui? Você organiza, você vai no buffet, você faz a decoração, você contrata, né, você compra comida, tal. Você manda o que para as pessoas? Convite. 3 anos e meio ele ficou mandando convite, irmão. Pensa num negócio doido. Ele ficou 3 anos. Quando chegou na data, era para estar todo mundo, irmãos, na frente da tumba. É uma praça, é um lugar, é um jardim mesmo. Um jardim, chama Jardim da Tumba, lá em Israel. Apesar que, né, eles dizem que, não sabe se é ou se não é lá, mas, enfim. É bem em frente ao Gólgota, bem perto do Gólgota. É bem grande. Então daria para todo mundo ficar lá, esperando, já com as barraquinhas. Você que elita já estava fazendo... É pão de alho e tal. Então, pessoal, era para estar todo mundo assim esperando. Aí, ó, deu 3 dias. Bateu agora. 6 horas da tarde, da manhã. 6 horas. Vai sair. Eba. Aí fica esperando. Ajuda aí, rola aí as pedras. Não. O pessoal simplesmente esqueceu, irmãos. Mas, de repente, quando eles começam a se encontrar com Jesus ressurreto, alguma coisa neles muda. Irmão, não mudaria em você? Irmãos, se uma pessoa que você ama
Quem já perdeu pessoas para a morte aqui? A pessoa foi embora pela morte. Que você amava, que você amava. Essa pessoa foi embora. De repente ela aparecesse e fala assim, estou de volta, viu? Estou de volta é o seguinte, eu vim aqui para dizer o seguinte, a ressurreição existe e eu ressuscitei Jesus. Irmãos, nunca mais você ia ter medo de coisa nenhuma. Você ia falar assim, então vamos andar junto com você agora. Só pega o avião com você, né? Quem tem medo de avião aqui? Você não tem medo de avião, você tem medo de morrer. Eu tenho medo de sofrer, irmão. Medo de sofrer, quem cai de avião não sofre. Só o medo na hora que está caindo. Então presta atenção. Avião não faz nada para ninguém, avião é um bichinho bonzinho. Quer prova maior que essa? E também é um fato sociológico, extremamente eloquente. O nosso calendário foi mudado. Fala para o teu irmão assim, 2022 é o ano, lógico, aproximado, né? Da morte, do nascimento de Jesus. Então, o calendário, a vinda de Jesus, ela muda o calendário. A vinda de Jesus promove... Hoje, o mundo é dividido em mais ou menos 3 principais vertentes, em termos de concepção de vida. A primeira é o cristianismo, que abarca várias religiões cristãs e judaicas, a cultura judaico-cristã. Depois tem a cultura islâmica, que tem elementos do cristianismo também, porque tem a figura de Jesus lá. Se você pegar o Alcorão, ele é colocado lá como profeta. É uma viagem, né? Brisa total do camarada lá, deve ter tomado chá de cogumelo. Mas, depois vocês cortam isso aí, senão os caras vão estourar uma bomba na minha casa, né? Islamofobia. Amo tantos os islâmicos que eu quero eles todos salvos, todos. E tem a vertente daqueles que se dizem ateus, aqueles que dizem que não acreditam em nada. Essas as maiores religiões do mundo. Pastor, mas ateísmo não é religião sim. Aliás, é a que necessita, que pede mais fé de todas. Para você acreditar que Deus não existe, irmão, você precisa ser um cara de extrema fé. Você acreditar, irmão, que uma flor, ela surgiu do acaso, que um organismo, uma célula surgiu do acaso, você precisa ser um cara muito bom de imaginação. Não importa a cor da pele, não importa a etnia, não importa a condição social, todos são convocados a estarem com ele, fazendo parte de um grande corpo chamado igreja. Então nós falamos da importância, nós falamos das provas da ressurreição, das evidências, e agora, em último lugar, fechando, vou falar sobre o impacto da ressurreição. Aliás, eu já falei, bastante sobre o impacto. No versículo 14 e 15, coloca para mim, está assim. E iam conversando, vamos lá? Os irmãos acompanharem. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, eles não perceberam que era Jesus. Isso me acende uma luz de alerta. Olha para o teu irmão do lado assim. Fala assim, toda vez que você entra em estado de desolação mortal, a fim de ficar desanimado com a vida, é sinal que você se esqueceu ou você não está percebendo Jesus do seu lado. Quando você entra numa casa, vê um casal se arrebentando um ao outro, xingando. Você, essa daqui, esse daqui, essa daqui. Quando eu entro numa casa que é treta, que as pessoas estão brigando, eu só faço uma pergunta básica. Eu falo assim, eu estou procurando Jesus aqui nessa casa. Eu estou vendo ele, mas
onde... Então, eu estou vendo. Então, agora eu quero que você, casal, que está rachando a lenha, mostra para mim onde está Jesus. Fala para o teu irmão assim, onde está Jesus? Nesse seu desespero. Onde está Jesus? Na sua falta de esperança. Onde está Jesus no seu medo de morrer? Onde está Jesus na sua ansiedade? Onde está Jesus que você precisa ficar tomando remédio para dormir? Onde está Jesus? Então, Jesus está aí, mas você não está vendo. Parece, muitas vezes, que Jesus não está. Quando a gente é contrariado em uma coisa que a gente não está entendendo. Então a gente acha que Ele não está. Mas, fala para o teu irmão assim, você achando ou não, Ele está lá. Porque Ele disse assim, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Irmão, o ser humano dá cheque sem fundo. A gente fala coisa e depois não cumpre. Quantos já fazem? Olha, pode deixar, 8 horas eu estou lá. Você não chegou nem 8, nem 8:30, nem 9. Alguns, talvez você nem foi. Fala para o teu assim, Jesus, fala assim, Deus não é você. Deus, Ele cumpre as suas promessas. Se Ele fala que estaria com você, Ele estará com você. Ele estará, Ele esteve, Ele está agora e Ele estará sempre, todos os dias da sua vida. E como nós somos eternos, Ele estará eternamente. Ah, mas eu preciso casar? Eu já vi gente falar assim, eu espero que Jesus não volte antes de eu casar. Que eu quero provar da coisa boa do casamento. Ó, eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3, aí todas as pessoas que vão casadas, eu nem vou falar o que vocês devem fazer agora. Eu vou falar a frase, vou contar até 3 e vocês vão fazer um negócio que vocês sabem que vocês vão fazer agora. Muitos ficam assim, falando, eu queria que Jesus voltasse antes de eu casar, porque eu quero viver numa boa. Casar é muito bom. É bom ser casado, sim ou não? É bom. Mas deixa eu falar um negócio. O céu é melhor. Te garanto, cara. Te garanto. Você não vai ficar perdendo as coisas, não vai ter que ficar esfregando coisa na cara do seu marido. Ninguém vai ficar falando para você trazer carne, pão. Amém? Então, assim, percebe que Jesus está com você. Isso muda completamente a perspectiva da nossa vida. Diante dessa... Então, eu vou falar aqui dos caminhos de Emaús. Diante dessa perspectiva, né? Qual o impacto? Então, a ressurreição nos impacta em três aspectos. Vamos lá. Primeiro, nossos olhos começam a ser abertos quando nós nos encontramos com Cristo ressurreto. Olha só, mas eles, Lucas 24, de 29 a 32, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, enquanto ele pelo caminho nos falava, enquanto nos expunha as Escrituras? Primeira coisa, Jesus é aquele que expõe as Escrituras. Toda vez que você está diante de um pastor, de uma pastora, de um mestre, numa aula, numa célula, quem está, aquela pessoa, ela não é ela. Ela é ela, lógico. Mas ela está em nome de Jesus. E sabe por que esses irmãos cantam tão gostoso, tão bonito? Não é porque eles estão cantando, é porque eles estão cantando em nome de Jesus. Então quem aceita, quem ouve eles, em nome de Jesus, ouve bem. Quem ouve eles na carne, ouve na carne.
Fala para o teu irmão assim, tudo que se faz no mundo espiritual, que não é em nome de Jesus, é em nome de quê? Irmãos, como que se chama qualquer atividade espiritual que não tem Deus? Como que chama uma atividade espiritual que não entra Deus na história? Feitiçaria. Nós oramos em nome de Jesus, nós damos ofertas em nome de Jesus, nós cantamos em nome de Jesus, nós ensinamos em nome de Jesus. Então, eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou falando aqui em nome de Jesus. Logicamente, enquanto a pessoa é fiel à palavra de Jesus. Lógico. Ela está falando uma coisa que é da cabeça dela, ela está no nome dela. Ou no nome do filósofo que ela acredita. Mas aqui nós estamos em nome de Jesus. Então ele ia expondo, Jesus ia expondo as Escrituras, e eles começaram agora a ter seus olhos abertos. Eles começaram a entender. Como eu fiz aqui, eu comecei a falar de Moisés, não foi? E sem querer, depois agora que eu percebi isso, e expunha falando desde Moisés. Então quando você vai contar a história para o seu filho, quando ele fala assim, mas por que não é o coelho? Por que? Aí você explica, você não fala de Jesus morto, ressurreto. Você começa lá em Moisés, a história do povo. Tem desenho, coloca desenho de Moisés libertando o povo, para ele entender. E aí o que aconteceu? Segundo impacto, segunda manifestação desse impacto que a ressurreição faz, o coração deles, ao ouvir a palavra e começar a entender, o coração deles começou a arder. Quantos aqui já aconteceu? Quantos aqui já aconteceu esse fenômeno? De você ouvir uma palavra e o teu coração começar a arder. Ontem eu estava aqui na peça, né, do Congresso das Mulheres. E eu não olhei para trás, eu não tive coragem, porque eu fiquei muito curioso. Mas tinha uma mulher, não sei quem era de vocês aí, que estava se esgoelando de chorar atrás de mim. Mulher, eu falava assim, esse é o som de alguém sendo mexido. É o som, é aquele som que é aquele barulho que a casa faz quando a gente vai fazer limpeza. Hein, irmãos? Quem já fez limpeza na casa aqui? Sério? Só vocês? Os outros? Mas ninguém faz limpeza na casa. Ou você viu, ou quantos aqui se faz limpeza na sua casa, mesmo que não seja você? Amém. Ufa. Já estava bolando o próximo tema da próxima. Espíritos imundos. Sai. Qual o barulho que se faz numa casa que começa a fazer a limpeza? Quebrou. Esse choro, esse grito, é o choro de alguém perdoando, é o choro de alguém sendo perdoado, é o choro ou é o som de alguém que está sendo mexido por dentro, e Deus querendo consertar a sua vida. Nunca perca a oportunidade de estar no movimento como aconteceu ontem. Que nem hoje, às 6h começa aqui um revezamento de oração. Nós voltamos a cada... Quantos dias, pastora Carmen? Cada 15 dias, né? Cada 15 dias nós estamos fazendo 24 horas de oração, adoração e jejum pela nossa nação. Irmãos, nós começamos todas as igrejas dos meus irmãos, da minha equipe, dos pastores, começaram também a fazer, então nós estamos nos revezando. Hoje começa das 6h hoje até as 6h da manhã, somos nós. Amanhã é outra igreja, que tem vários pastores. Então o Brasil todo está orando pelo Brasil, pela convenção. Irmãos, e Deus está mudando o quadro. Fala para o teu irmão assim, Deus está mudando o quadro. Aquele quadro que estava nebuloso agora está se abrindo. E Deus vai fazer a sua obra. A nossa nação não vai cair na mão do diabo. Porque aqui tem intercessor, aqui tem profetas, aqui tem gente que prega fogo. Então, queridos, corações ardentes,
Quem já teve essa experiência de coração ardente aqui? Deixa eu falar uma coisa. Tem época da vida, fala para o teu irmão assim, tem época da vida que você fica meio geladinho. Deixa eu chamar a atenção para um perigo. Irmão, a pessoa que ela vai esfriando espiritualmente, não existe outro motivo. Ela esfria porque ela para de conversar com Deus. Quando você esfria um relacionamento? Quando você não se encontra com essa pessoa todo o dia. Quando você não se encontra com essa pessoa frequentemente. Então você começa agora a se desvincular emocionalmente dessa pessoa. Teve uma época no meu casamento, e eu falo isso com muita tristeza, mas eu falo como um testemunho e um alerta. A pastora Carmen, ela estava estudando, ela fazia química. Então, eu acordava cedo, eu tinha uma empresa de manutenção de máquinas, eu saía de manhã, cedinho. Quando eu chegava, ela estava na escola. Quando ela chegava, eu já estava dormindo. Isso foi no começo do nosso casamento. Nós estávamos naquela época, naquela fase, de nós nos consolidarmos como marido e mulher. A gente não estava, ainda não tínhamos assumido totalmente esse papel. Porque uma coisa é você fazer uma cerimônia, fazer uma festa, assinar um papel, outra coisa é você se tornar mesmo marido, mesmo esposa. Irmãos, esse estilo de vida que nós começamos a levar, de a gente quase não se ver, quase não se falar, gerou em nós uma distância tão perigosa que quase nós nos separamos. Quase. Foi por pouco. Imagina, irmãos, pessoas que se amam como nós nos amamos. Eu e a pastora, irmãos, raramente eu vejo casais que se amam como nós. E eu falo isso, não falo com orgulho, não. Eu falo isso com temor. Porque eu sei qual é a causa. Quem fez isso na minha vida foi o Senhor. Na minha vida e na vida da minha esposa. Hoje nós vivemos uma vida absolutamente integrada, alegre. Já está dando risada aqui na minha cara. A gente, irmãos, quem já viu a gente... Às vezes a gente está chegando na igreja, a gente vem contando coisa no carro e aí não dá para terminar a história. A gente acaba de rachar o bico aqui na frente. E entra, muitas vezes sobe essa rampa cascando, eu e ela, assim. Ninguém entende nada. Mas por que eles estão dando risada? Então, coisa que a gente está conversando. Conversa muito, irmãos. E um casal que se ama como nós, quase se separou por conta da distância. Gente que está fria espiritualmente, presta atenção. É porque você não está conversando com Jesus. Você não está orando. Que você aprendeu lá na cultura cristã do nosso país, que orar é uma obrigação. Que orar é uma penitência. E foi o Satanás que ensinou isso para você. Usou uns ignorantes para te ensinar isso, mas foi Satanás que inventou essa história. Orar não é penitência. Nos lugares que a pessoa peca, ela vai para o líder e fala assim, eu pequei. Aí o cara fala assim, então agora você vai se ferrar, Você está lascado. Então sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que orar, não sei quantos, não sei o quê, e manda a pessoa orar. Aí a pessoa encara a oração como uma pena mesmo, uma pena de uma prisão, alguma coisa assim. Não, irmãos, orar. Fala para o teu irmão assim, orar é a parte boa de uma vida tumultuada. Orar é um oásis no meio de uma vida cheia de turbulência. Orar, irmãos, é um oásis com água no meio do deserto. É quando você chega finalmente, fala assim, finalmente a gente vai estar a sós aqui para poder conversar sem interrupção. Isso não quer dizer que você não precise, que você não possa orar o dia inteiro, o tempo todo, falar com Deus. Eu de vez em quando pareço um louco, porque eu estou assim, eu faço assim, não sei o que lá, eu começo a falar com ele em voz alta. Porque não tem agora, oremos, irmão. Não tem, para mim não tem essa, é meu amigo, ele está comigo. Falar com Jesus
tem que ser uma coisa que faz parte do nosso dia a dia.